como nós podemos nos preocupar menos com as coisas da terra se estamos sujeitos às questões aqui. Há uma palavra de Paulo que se inicia falando sobre relacionamento e casamento, mas se aplica muito a essa situação. Mas isso eu digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa sejam como se não tivesse nenhuma, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem. Veja que Paulo aqui não fala como se nós estivéssemos fora dessas coisas. Ao que chora, ele não diz não chore. Ao que se alegra, ele não diz não se alegre. Ele diz ao que chora como se não chorasse, ao que se alegra como se não se alegrasse. E ao que compra, ele não diz não compre. Ele fala como se não possuíssem nada. Para mim, isso aqui resolve um conflito, que é estarmos ainda sujeitos a questões da carne, quando nós já vivemos no Espírito e desejamos viver no Espírito. Essas coisas vão acontecer, você vai chorar, você vai se alegrar, você vai comprar, mas que tudo isso não signifique nada, porque de fato esse tempo já está passando. Nós vamos chegar num novo tempo em que todas essas coisas serão apenas uma sombra da verdade que nós viveremos eternamente. As circunstâncias externas não significam muita coisa, e sim como nós lidamos com ela e como que aquilo nos impacta. Há uma carta que Jesus manda para uma igreja que tem colocado a sua segurança nas suas riquezas e no seu conforto. E ele alerta. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Perceba que a circunstância externa da vida não revela a verdade de quem aquela pessoa é. Porque Deus conhece a verdade profunda das coisas e Ele conhece a eternidade. Tem uma coisa que me ajudou muito a abandonar o desejo pelas coisas do mundo. Lá em Jeremias 9:23 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas. Se Deus afirma que essas coisas não são coisas das quais nós devemos nos orgulhar, por que essas coisas nos atraem tanto? O apóstolo Paulo levanta um questionamento. Por acaso eu quero agradar aos homens ou quero agradar a Deus? Aquele que você quer agradar vai moldar a sua maneira de agir. Nós buscamos todas essas coisas para ser bem vistos e nos sentir importantes entre as pessoas. Mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Ele tira de nós tudo aquilo que agrada ao nosso ego, mas fala, quer se orgulhar de algo? Me conheça e se orgulhe disso. Então tire da sua mente essa busca pelas coisas que apenas alimentam o nosso ego. Tudo que está à nossa volta, inclusive a nossa vida nesta forma, são passageiros. Deus é Espírito e Ele quer que a gente busque as coisas do Espírito. Então nós precisamos parar de pensar na perspectiva das coisas da carne, do nosso ego, da nossa satisfação, de tudo que nos coloca no centro. Deus deve estar no centro e por isso, se você deseja se orgulhar de algo, que seja em conhecer o Senhor. Espero ter sido capaz de ser claro nessa mensagem e que possa contribuir na sua vida.